E aí pessoal, eu sou o André e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como criar um pendrive bootável do Windows 8. Primeiramente você vai precisar de um pendrive de no mínimo 8 GB, tá? Eu aqui estou usando um de 16 GB, mas de 8 GB também serve. Já dá para fazer. Segundo passo, nós vamos utilizar um programa chamado Windows 8 USB. Eu vou clicar aqui, vou abrir o navegador, vou entrar no site Baixa Aqui, mas pode ser o Super Downloads, tá? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo os dois links dos downloads que nós vamos precisar fazer. O primeiro seria esse. Então nós vamos entrar, eu entrei aqui no site do Baixa Aqui e no campo de fazer a busca a gente vai colocar aqui, ó, Windows, já está até salvo. Windows 8 USB e vamos clicar para procurar. Você vai ver que ele vai te mostrar, ele vai encontrar 4 programas que ele tem. Nós vamos utilizar logo de cara já o primeiro, o Windows 8 USB Installer Maker, que é esse pendrivezinho aqui redondinho com o símbolo do Windows. Você vai clicar, vai carregar a página, aí você vai verificar que aqui embaixo tem um botãozinho verde escrito baixar. Ou seja, você vai usar ele para fazer o download. Você vai clicar para fazer o download do programa. Eu não vou precisar fazer porque eu já fiz, né? Eu não vou baixar porque eu já fiz ele aqui, já tenho ele salvo. Então depois que você fizer o download tudo bonitinho, vamos fechar aqui, você vai verificar que ele vai ficar num arquivo compactado em RAR, tá? Ele vai aparecer um arquivinho aqui no WinRAR. Você vai dar 2 cliques nele, ele vai abrir. Lá dentro vai ter uma pastinha amarela chamada USB 8. Você vai dar 2 cliques nela para abrir também. E dentro dela você vai procurar o arquivo .exe, ou seja, o executável. No nosso caso ele está aqui. Você vai dar 2 cliques nele para executar. Ele vai abrir, tá vendo? Ele abriu a janelinha azul aqui. Deixa eu até fechar essa aqui de trás que não tem mais necessidade de ficar aberta. Tá aqui, ó. Ele abriu essa janelinha azul. Aí nós vamos aqui, Select a USB Driver, ou seja, selecionar o dispositivo USB que a gente vai usar. No meu caso, eu estou utilizando o dispositivo E, o Drive E, que ele até mostra, seria o meu pendrive de 16 GB, está mostrando aqui, ó, 15 GB e uns quebradinhos. Eu vou pedir para vocês terem um pouco de atenção nessa hora. Se você ficar em dúvida qual que é o dispositivo que você vai usar, vai aqui no menu iniciar em meu computador e se certifica, tá? Porque às vezes, que nem no meu caso, eu tenho 2 dispositivos aqui, ó, conectados à minha máquina, que seria o meu HD externo, que aqui está como Drive em G, e o meu pendrive como Drive em E. Ah, mas por que tem que tomar cuidado? Porque se porventura, na hora de selecionar o drive aqui, eu selecionar o Drive em G e não o Drive em E, que seria o certo, na metade do procedimento ele vai pedir para formatar o drive que eu selecionei, tá? E se ele formatar o meu HD externo, eu vou perder todos os arquivos que eu tenho, automaticamente você aí também. Então você tem que ter atenção para selecionar o drive certo. No caso o meu é o Drive em E, tá? Porque ele, mesmo que o pendrive que você colocou aí já esteja formatado, o programa precisa formatar ele também para poder fazer o procedimento certo, tá ok? Então legal, selecionei o Drive em E e agora eu vou procurar o meu arquivo de imagem, a minha ISO. Só lembrando que eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para vocês baixarem a versão do Windows 8, tá? No caso aqui eu estou usando a versão Pro, tá? Profissional. Mas no mesmo local que eu deixar aqui, no mesmo lugar que vocês clicarem para baixar essa versão, né, vai ter as outras versões. Vai ter o Windows 8, a versão Core, a versão Profissional e a versão Enterprise. Tanto 32 ou 64 bits. Esse procedimento também serve para o Windows 8.1 ou Windows Blue, como alguns gostam de chamar, tá? Então lá mesmo nesse local aí, nesse link aqui que eu vou dar para vocês, lá se vocês procurarem um pouquinho, vocês vão achar outras versões do Windows 8 ou Windows 8.1, tá? Para fazer o download da imagem, tá? Esse aqui eu já tenho uma imagem salva aqui, vou utilizar ela só como um exemplo. Claro que assim, se vocês tiverem o equipamento de vocês já tiverem pelo menos 4 GB de memória, né? Eu até recomendo que vocês usem o sistema 64 bits, independente da versão, porque vocês vão ter um ganho de desempenho razoável, né? Se comparando com a versão 32 bits. Então legal, ó, eu já achei a minha ISO aqui, tá? Eu vou dar um clique nela, vou pedir para abrir. Então vocês vão ver que o programa já localizou, ele já achou o caminho da onde está essa ISO, que ele vai precisar emular para o pendrive. E por último você vai verificar que aqui embaixo tem 2 quadradinhos. O primeiro está escrito Show Copying, ou seja, ele vai mostrar para você todo o procedimento que ele vai estar fazendo, desde o 1%, desde o 0% até o 100%.
Então você vai assinalar ele, vai clicar nele, deixar ele assinalado, e vai ter a segunda opção, que é o Format Drive, que eu acabei de falar agora há pouco, para tomar cuidado na hora de selecionar o dispositivo, porque esse Format Drive você está concordando que ele vai formatar o seu dispositivo antes de fazer todo o procedimento, tá? Então você clica em Show Copying e Format Drive, tá? Deixa assinalados esses dois quadradinhos aqui. Após isso, você vai clicar no botão Create, ou seja, você vai autorizar, você vai pedir para ele começar a criar o seu pendrive bootável. Eu não vou clicar aqui porque não há necessidade, porque o meu já está feito e é um procedimento que demora um pouquinho, tá? Mas quando você clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha aqui na frente, mostrando para você todo o procedimento. Vai mostrar lá quanto tempo mais ou menos vai demorar para ele fazer o procedimento, e você vai ver lá a porcentagem, 1%, 2%, 3%. Normalmente demora de 10 até uns 20, 25 minutos. Isso vai depender muito do hardware da sua máquina. Se você tiver uma máquina potente, com a quantidade razoável de memória, esse tempo pode diminuir bem. Agora, se tiver um computadorzinho mais lerdinho, mais antiguinho, esse tempo pode aumentar um pouquinho. Mas geralmente, acho que às vezes nem chega muito a 30 minutos. Vai de 10 a 15, 20 minutos no máximo, tá? Então você vai apertar aqui, ó, esse botãozinho aqui onde está laranja, o Create, ele vai criar para você o pendrive, e após terminar de fazer, ele vai fechar a janelinha e vai exibir outra janela falando que o processo foi finalizado corretamente, tá? Que aí você só vai ter a opção de clicar OK e vai fechar a janela aqui, ó, tá? Então, só para finalizar, você criou, ele vai fazer todo o procedimento lá, tudo bonitinho. Assim que terminar, ele vai falar: o processo foi criado com sucesso, o pendrive foi criado com sucesso. Aí você vai dar um OK e vai fechar aqui no xizinho onde nós vamos fechar. Ó, fechei. Pá. Legal. Ah, mas como que eu vou saber se deu certo? Tranquilo, você vai vir aqui, ó, no menu iniciar, vai lá em meu computador, você já vai observar, você já vai ver, né? Observar que o seu pendrive, o nome que ele estava, às vezes estava só dispositivo ou drive. Você vai ver que ele vai mudar o nome dele. Agora, a partir de agora, não vai mudar a letra. A letra que ele estava antes, ele continua. Só o nome dele que ele vai mudar. Ele vai ficar aqui, ó. Você pode ver que ele já mudou o nome. Ele já está como Win8USB, tá? Então, o nome vai mudar. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar 2 cliques nele, vai abrir. E você vai verificar que todos os arquivos do Windows vão estar lá dentro, tá? Ó, a pasta boot, a pasta EFI, a pasta search, a pasta suporte, o auto-run, os 2 arquivos EFI e o setup. Tá? Se você quiser, aqui eu não vou clicar no setup aqui para vocês agora executar ele, porque a versão que eu uso aqui na minha máquina é de 64 bits. E essa versão que eu usei aqui para fazer um teste, só para exemplo para vocês, é 32 bits. Até porque se eu clicar ele vai dar incompatibilidade. Ó. Olha lá, tá vendo? A versão não é compatível com a versão que você usa. Porque eu só usei de exemplo uma de 32 bits. Mas a hora que vocês derem um duplo clique aí, que você vai ver que ele já vai abrir aquela janelinha de instalação do Windows. Tá? Ou seja, vai funcionar perfeitamente. E só mais uma coisa, eu não vou ensinar aqui, até porque porque não vai dar muito tempo também. Mas vocês, se tiverem alguma dúvida como configurar a BIOS da placa-mãe, tá? O setup da placa-mãe para dar o boot via pendrive, vocês podem procurar aí no Google ou no YouTube. Tem vários tutoriais ensinando, é extremamente fácil. Principalmente das placas mais comuns, né? Das marcas de placa-mãe mais comuns. Ou seja, a ASUS, a Gigabyte, a Intel, normalmente são mais essas, entendeu? Você acha com facilidade aí como configurar a BIOS da sua placa para dar o boot pelo pendrive, entendeu? Configurar, entra lá no setup e vai configurar para dar o boot pelo pendrive. Feito isso, é só alegria. Vocês encontram facinho aí, tá bom? Acho que é só isso mesmo e um abraço para todo mundo aí.